Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de conhecimentos bancários, e eu vou trabalhar agora com você prêmios de riscos, um incentivo a quem trabalha no mercado financeiro mediante os riscos iminentes desse mercado. Então, para a gente entender o conceito de prêmios de risco, por que esse tema está no teu edital, é necessário entender quais os riscos existentes no mercado. O mercado financeiro ele é volátil, o mercado financeiro ele é hipersensível, o mercado financeiro ele tem condicionantes que você não controla. E é inclusive por essa razão que lá nas primeiras aulas de conhecimentos bancários você tem aula do sistema financeiro internacional, dos acordos de Basileia, de uma necessidade de regular o controle e mitigar riscos existentes. Então, o segundo encontro de Basileia, que foi o encontro dos principais países, né, principais ministérios da Fazenda / Economia dos países mais ricos do mundo, o Brasil hoje ele é a 12ª maior economia do mundo, já foi a 6ª. O Brasil busca caminhar para estar novamente entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil participou de todos os encontros de Basileia, Basileia I, Basileia II, Basileia III, e particularmente no segundo encontro de Basileia, que são as reuniões desses países para tentar ter o mínimo de regra no sistema financeiro, porque qual o problema? O problema é que uma instituição financeira de um país atua em outro país. Isso é comum, é normal. Você tem no Brasil bancos gringos, você tem bancos brasileiros atuando em outros mercados, e você não tem exatamente as mesmas regras jurídicas, as mesmas regras do sistema financeiro entre todos os países. Então, este problema, esta questão, ela diz respeito diretamente a essa condicionante, diz respeito diretamente a essa condição de você poder e ter necessidade de o tempo todo buscar ter, no mínimo, regras do mercado do sistema financeiro internacional. Então, quais são os riscos existentes para que você tenha o conceito do prêmio de riscos? Vamos lá para o material. Então, quando você olha para o sistema financeiro, você tem alguns riscos colocados e os chamados riscos iminentes, né? O risco de mercado, o risco de liquidez, o risco legal e o risco de operação. São os principais riscos, entre outros, né, que o mercado financeiro ele pode ter. Então vamos detalhar esses, vamos explicar esses para depois entrar aqui no detalhamento sobre riscos. Vem comigo. O que é o risco de operação? Você tomar uma decisão e esses riscos caem em prova, hein? Por exemplo, nas provas do Banco do Brasil de 2023, foram várias versões da prova, 4, né, versões da prova. Em 2 delas caiu questão sobre riscos e sobre mitigação de riscos e controle de riscos. Então, vamos lá, vamos desenvolver o conceito, vamos desenvolver a conceitualização de riscos e como eles se caracterizam na administração do sistema financeiro. O risco de operação é quando eu crio uma operação dentro do banco e essa operação ela tem falha. Essa operação ela não se executa da forma que eu pretendia. Eu vou te dar um exemplo. Quando houve a decisão no governo Temer de liberação pela primeira vez dos inativos do FGTS, o banco que liberava esses inativos é o banco que controla o FGTS, o Fundo de Garantia, que é a Caixa Econômica Federal. Então, eles tomaram algumas decisões de abrir as agências no sábado e domingo, abrir as agências mais cedo durante a semana, aumentar o horário bancário, né, não fechar às 16 horas a agência, porque você precisava se dirigir até a agência, né, não tinha como você no Bankline fazer isso, e eles esperavam uma alta demanda. Então, eles criaram uma operação, né, que envolvia funcionários, infraestrutura para isso. Então, essa operação, eu não tenho dados internos, né? Mas essa operação aparentemente deu certo. Essa operação ela foi bem sucedida. Eu não vi ninguém reclamando que queria
a liberação dos inativos do FGTS não conseguiu. Mas vamos imaginar que essa operação ela seja falha, essa operação ela tenha problema, essa operação ela não saia como o esperado. Eu já trabalhei em empresa, grandes empresas, que elas simplesmente, essas grandes empresas, elas simplesmente, elas tinham um posto bancário. Então, dentro da empresa, você tinha um posto lá do banco que controlava, né, a conta corrente dos funcionários para atendimento. E eu me lembro muito bem que a empresa ela mudou de banco. Nós recebemos pelo Banco A, aí ela optou lá por um contrato com o Banco B. Então, não tinha agência desse banco dentro da empresa. Mas foi lá o gerente, 2 funcionários, montaram lá uma salinha para atendimento, para abrir as contas, né? Então, a pessoa abria a conta, você já saía com o número da sua conta salário, e eles ofereciam lá os benefícios, né? Cartão de crédito, cheque especial, toda aquela parada que você conhece. E a operação foi caótica, porque a gente conseguia ir lá para abrir a conta ou antes do trabalho, ou na hora do almoço, ou no final. E tinha uma fila absurda, enorme. Eu lembro que eu fui uma vez, tinha muita fila, voltei, demorei uns 3 dias para conseguir, ou seja, teve falha de operação. Então, isso é risco de operação. O risco de mercado é o risco de você estar no mercado que tem concorrentes, né? Então, por exemplo, o Open Banking, o Open Finance, que você estuda lá em atualidades do mercado financeiro, ou dependendo do seu edital, esse tema está dentro aqui de conhecimentos bancários. Esse tema, né, esse tópico, ele está relacionado, ele está vinculado a você poder ter risco ou não, né? Então, por exemplo, o que é o Open Banking? Só retomando, caso você não tenha estudado essa matéria ainda. É quando o correntista ele faz uma escolha de abrir o seu score de crédito, suas informações bancárias, para todo o mercado. Então, você abre suas informações bancárias para todo o mercado e você taxas que você paga, relacionamentos bancários que você tem, valores que você está comprometido, estão todos abertos, estão todos expostos, estão todos explicitados para todo o sistema bancário, para que o cliente tenha vantagem competitiva frente ao fornecedor, que nesse caso o fornecedor é o próprio banco, né? Então, quando você tem essa situação, né, quando você está colocado nessa situação de abrir seus dados bancários para todo o mercado olhar e falar, talvez eu tenha ali uma vantagem para esse cara, talvez eu tenha uma situação ali mais atrativa para essa pessoa. Então, você, se for um banco muito pequeno, que você tem pouca bala na agulha, pouco poder de negociação, você tem um risco de mercado. Agora, se você for um banco líder de mercado, se você for um banco estruturado, parrudo, aí você tem vantagem de mercado, porque, afinal de contas, você é um banco que você pode oferecer vantagens maiores para os clientes e, muitas vezes, trazer o cliente de outra instituição bancária. O risco de liquidez, hidratem-se, é o risco da oferta de crédito que você estuda tanto com a gente. Então, por exemplo, se o Banco Central do Brasil ele decide aumentar o percentual das reservas compulsórias, que é aquele percentual que os bancos privados precisam depositar no Banco Central do Brasil como fruto dos depósitos à vista, que você estuda conosco, você tem um risco de liquidez, você tem um risco de oferta de crédito, você tem um risco de capacidade de ofertar crédito para, em cima da oferta de crédito, você gerar a lucratividade. Aí é uma bola de neve, né? Aí a coisa ela se desengrega, a coisa se desenrola e aí vai embora. E, finalmente, o risco legal. O risco legal ele se caracteriza por ser um risco que tem a ver com decisões governamentais. Então, a gente sabe muito bem que o sistema financeiro nacional no Brasil ele tem o Conselho Monetário Nacional como a sua principal estrutura, né? A gente diz, quando estuda estrutura do sistema financeiro, que o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior do sistema financeiro nacional.
E o Sistema Financeiro Nacional ele tem o seu órgão superior, composto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento, enquanto eu estou dando essa aula, a ministra Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. E as decisões tomadas pelo Conselho Monetário Nacional, elas são executadas pelo Banco Central do Brasil, mesmo tendo autonomia, e, como consequência, afetam a nossa vida financeira. Então, o risco legal é o risco de decisões governamentais que afetem o sistema financeiro. Como, por exemplo, talvez você não se lembre, talvez você seja uma criança, na época, fosse uma criancinha, do sequestro, o nome não é esse, né? Mas o apelido foi esse, do sequestro das poupanças advinda do plano Collor, né? Em que a ministra Zélia Cardoso congelou valores que estavam na conta corrente das pessoas. Então, esses são os riscos. E aí, você sabe muito bem, né, para montar esse material, eu calibro, né, a inteligência artificial, eu calibro o ChatGPT para poder desenvolver, em cima dos meus conceitos, em cima da minha calibragem, esses slides. Então, vamos lá, e em cima do desenvolvimento calibrado aqui para a aula do ChatGPT, os elementos pontuados para a gente aprofundar sobre esse tema. Vamos lá para o material. Bom, então tem uma primeira definição aqui, né, apresentados todos esses riscos e quais são os riscos existentes no mercado. Qual a definição do prêmio de risco? Porque o termo que vai aparecer na sua prova é esse aqui. Os prêmios de risco são um conceito importante para carreiras bancárias, eles representam a remuneração. Então, o prêmio, aqui nesse caso, é uma remuneração adicional para os profissionais do mercado financeiro recebem devido a todos esses riscos e as suas atividades. E aí existem alguns aspectos desse risco. Vem comigo. Você chega feliz e contente para trabalhar no banco. Você passou no concurso. Você vai trabalhar na Caixa, no Banco do Brasil, BNB, BRB, Banco do Sergipe, Banco da Amazônia, BASA, etc, etc, etc. Então, todo dia, quando você oferece um título de capitalização, quando você oferece um financiamento imobiliário, quando você faz qualquer oferta sobre produtos e serviços bancários, existem os riscos vinculados. E esses riscos vinculados são de várias naturezas, dentre as quais essas que eu estou apresentando aqui. Então, quanto mais você opera em risco, mais você tem afetado a sua organização temporal de atividade laboral, né? Resumindo a ópera, falando em outras palavras, mais você tem afetado a sua capacidade de desenvolvimento profissional em cima das questões objetivamente vinculadas. Perfeito? Então, é exatamente isso, exatamente esse conceito. Então, vamos detalhar agora os riscos que eu apresentei para você e como isso pode cair na sua prova. Vamos lá para o material. Mercado financeiro volátil, vamos lá. O mercado financeiro é extremamente volátil, flexível, né? O setor financeiro está exposto à volatilidade e incertezas do mercado, como mudança de política cambial, variação de taxa de juros e alteração dos ativos. E o problema é que tanto o câmbio quanto a taxa de juros não são de governabilidade dos bancos comerciais. Vem comigo. Esse é o grande problema. O Banco do Brasil não controla a taxa de juros. Então, existe uma expectativa do Copom, na próxima reunião, aumentar, diminuir a taxa de juros. Então, você trabalha com essa expectativa. Aí vai o Banco Central e mantém a taxa de juros. Existe uma expectativa de queda, sobe a taxa de juros. Você muda todo o seu planejamento. Você muda toda a sua prospecção de mercado. E isso afeta, inclusive, a forma que você se organiza, a forma que você pensa o mercado financeiro. Isso é sério, isso é uma coisa que interfere diretamente na atividade profissional, interfere diretamente em como você desenvolve toda a sua atividade concernida. Então, a volatilidade do mercado financeiro tem direta relação e tem explícita relação com você trabalhar no mercado em que existem dois pilares muito, muito fortes, né? Dois pilares muito consolidados, da qual você tem pouquíssima governabilidade: câmbio e taxa de juros.
O câmbio é pior ainda, porque você trabalha com um equilíbrio entre moeda nacional e moeda estrangeira, resumo da ópera, você trabalha com o famoso equilíbrio entre dólar e real. Aí acontece uma crise internacional, o dólar desaba. Se o dólar desabar, você tem que mudar toda a sua prospecção. Então isso é um risco. Voltando para o material. Os profissionais dos bancos, ao lidarem com esses riscos, podem receber prêmios para compensar a exposição da sua operação e a imprevisibilidade. Responsabilidade e regulação. As carreiras bancárias envolvem responsabilidade significativa e sujeita a regulamentação rigorosa. A complexidade da atividade financeira e o cumprimento dos regulamentos aumentam os riscos. Como assim? Complexidade de regulamento aumenta o risco. Vou te dar um exemplo real, vem comigo. Então quer dizer que eu estou lá trabalhando no banco, aí teve uma crise financeira, mudou a política cambial, não caiu a taxa de juros, eu vou receber um prêmio? Não, não é isso. Você vai receber um prêmio se você tiver uma operação de atividade bancária que mitigue o risco. Essa é a questão. Então, olha só. É que sim, né? Na atividade bancária, você pode fazer muita coisa. Você pode desenvolver sua atividade das mais variadas vertentes. Então, quando você tem essa condição de você ter essa atividade bancária que possa fazer você fazer altas negociações com empresas e pessoas físicas, envolver muito montante financeiro, imagine que você vai trabalhar no banco e você caminha no banco para financiamento de pessoa jurídica para aquisição de parque fabril. Então, você vai trabalhar aí com valores que chegam na casa das centenas de milhões de reais. Portanto, quando você faz um contrato, quando você estabelece parâmetros, quando você cria parcerias que mitigam os riscos iminentes, porque, na verdade, assim, você não pode controlar a ameaça. Ameaça de mercado, ameaça de operação, ameaça de liquidez e ameaça legal, elas estão colocadas. O que você pode fazer é ter ações para mitigar o risco. E se você tiver ações para mitigar esse risco na relação bancária com o cliente, você pode ganhar prêmios por isso. Resumo da ópera, existem 2 consultores de investimento trabalhando no banco. 2 escriturários, 2 técnicos bancários trabalhando no banco. Os 2 negociam contratos. Um negocia contrato de uma forma que não mitiga risco. O outro negocia contrato da forma que mitiga risco. É óbvio que você não vai cortar o salário, você pode cortar prêmio, você pode cortar comissão, ou você pode não pagar a comissão, mas você não vai cortar salário, você não pode diminuir salário, porque isso a CLT não permite, né? E nem o estatuto, se você for servidor do Banco Central. Mas o que você pode é não pagar adicional. E então, quando tem uma crise financeira, quando você tem uma variação do mercado, quando o Banco Central ele muda a regra do cartão de crédito, muda a regra do rotativo do cartão de crédito, altera a regra do PIX, altera a regulamentação do Open Banking, aquele funcionário que conseguiu ter relacionamento com o cliente de mitigação de risco, aí ele pode receber o prêmio, entendeu? Então é um prêmio para você se precaver contra ameaças apresentadas no mercado e se precaver contra os riscos dessas ameaças. Voltando para o material. E aí essa remuneração de risco, ela tende a ser variável, por óbvio, né? Então essa questão da variabilidade em prêmio de risco é uma questão importante. Os prêmios de risco podem ser pagos na forma de remuneração variável, como bônus ou participação nos lucros, vinculados ao desempenho individual ou coletivo dos profissionais bancários. Isto incentiva o alcance de metas e prudente de riscos. Então, na verdade, né, quando você trabalha com vendas, e na atividade bancária você trabalha com vendas, você trabalha com cumprimento e bater meta, né? Então, quando você consegue bater meta, quando essa meta ela é factível, você tem essa variabilidade. E a competitividade do mercado, né? O setor financeiro é altamente competitivo. Isso tem a ver com risco de mercado. Isso tem a ver
com risco de operação. E reter talentos são essenciais para o sucesso da operação bancária. Então, quando você tem uma pessoa que ela consegue mitigar risco, você paga o prêmio para ela justamente por reter o talento. Os prêmios de risco são uma maneira de atrair e compensar profissionais qualificados e um mercado competitivo. Vem comigo. É óbvio que você prestou concurso público. É óbvio que você está trabalhando você pretende trabalhar, né, numa instituição pública. Mas você pode ter competitividade no mercado num outro concurso público. Então, por exemplo, sabe o que é um AUE? E eu termino com isso. Para os bancos comerciais, quando abre concurso do Banco Central, quando abre concurso da Comissão de Valores Imobiliários. Porque aí você tem o risco dos melhores profissionais que trabalham na atividade bancária tentarem prestar concurso lá para o Banco Central e para a Comissão de Valores Imobiliários ou para o BNDES e perdê-los. Então, o prêmio de risco é uma forma de você tentar manter esse profissional. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Espero que você receba muito prêmio de risco quando você for funcionário do banco. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.